Memórias do Romizeta. A linha de montagem. Comunicaram que precisava de gente para trabalhar com pouca experiência, que já tenha trabalhado na área de automóveis ou coisa desse tipo. E eu fui auxiliar na seção de montagem de auto. Quando eu entrei, eu fui trabalhar com um senhor chamado Pedro Badaric. Ele colocava os tanques de gasolina e de óleo nos automóveis. Depois dessa área, começamos a trabalhar numa outra área onde se colocava os vidros, para-brisa, quebra-vento, enfim, os vidros laterais, vidros traseiros. Depois, onde se colocava a capotinha, né, conversível. E depois, na parte elétrica, montagem elétrica da carroceria, onde se colocava os faróis, as lanternas, controle de voltagem, essas coisas. Enfim, o carro saía de lá já com a parte elétrica completa. Depois do carro receber a parte elétrica, era transportado para a linha onde estava o chassi que tinha recebido toda a parte que ia no chassi, motor, câmbio, rodas, a parte de frenagem, suspensão, enfim, tudo. O volante, aí a carroceria entrava por cima e era anexada ao seu chassi. Ero diretamente para Romizeta e nesse carro ele vem um tubo com engrenagens, com uma extrema corrente dentro e vem depois assim, ó, que vem aqui que é colocado o motor aqui, ó, aqui que é pregado o motor ao lado. Olhando ao lado direito, e o lado esquerdo era a parte que se alimentava, que tinha filtro, tudo, essas coisas, sabe? Escapamento. O motor eu tirava da caixa, sabe, fazer alimentação para ele funcionar, o motor. Mas o diferencial café era um espetáculo, velho. Era só que ele tinha uma coisa, que invertia os giros entre traseira. A traseira era toda completa, mas a frente invertia os giros na curva, porque uma vinha menos e a outra ia mais, porque a própria máquina de direção, ele tem a potência de virar à direita e à esquerda como você deseja. É montado o diferencial que existia, vamos dizer, uma corrente que vinha para o motor, mas tinha um tríptico, um lugar. Três tinha no diferencial que eu montava, com a caixa toda inteira aqui atrás, e tinha também o ponto de onde usava o motor. Aí eu colocava o motor, encostava na cruzeta, 3 para um lado, 3 para o outro. Lembranças. Na década de 70, o SESI fazia em Campinas os Jogos Olímpicos Operários. A Rome tinha grande destaque nisso aí, né? Na abertura desses jogos havia desfile na Francisco Glicério, lá em Campinas, que as empresas que participavam, né, desse torneio participavam de desfile. Eu não era funcionário da Rome, nem meu pai,
Mas eu tocava na fanfarra do Emílio Rome, que era uma fanfarra respeitadíssima aqui na região. Era o professor Atílio Destro, que era professor de Educação Física do Emílio Rome e que ensaiava a fanfarra. Então a gente ia para fazer a parte musical. Os funcionários que iam participar dos jogos participavam, a gente ia para tocar e a Rome levava uma Izeta que era aplaudida, tá? Quando o locutor falava, né, agora vocês vão ver uma Romizeta, e lá ele falava a história, ia sempre uma menina em pé, né? Ia o condutor e uma menina em pé. E isso era um sucesso, né? Fazia muito sucesso a Izeta nos desfiles lá. Brincando ali na linha de montagem da Izeta, quando eu era 2, 3 anos de idade, minha mãe levava lá, o meu avô, minha avó levavam para... E eu adorava carro já desde pequeno, gostava muito de trator. E meu avô fez o primeiro trator também. Então, eu me lembro vagamente desses momentos correndo na linha de montagem da Izeta. Em 62, 63, por aí, eu ganhei da minha avó uma Romizeta. Depois que a produção já tinha parado, já não tinha praticamente mais nada, a nona me deu uma Romizeta amarelinha e branca, que eu tenho até hoje, e aprendi praticamente a dirigir na Romizeta. Daí eu comecei a comprar outras. A minha avó já, aliás, nessa época, desde o final da década de 60, a minha avó, eu chegava, nona, tem uma Izetinha assim, assim, assado, escondida, perdida, e ela dava o dinheiro, e eu ia lá, comprava e escondia na casa dela. Então começava a aparecer essas coisas, a gente ia comprando, né? Aí eu já tinha 17 anos, 18, então, antes até um pouco, ia comprando os pedaços que aparecia. Eu juntei muita coisa. Izetas velhas, né? E depois, quando tirei carta, daí a coisa piorou mais ainda, né? Daí eu fiquei conhecendo o senhor Migoto, que ali está, e ele ficou um companheiro aí dessas aventuras, né? A gente ouvia falar de uma Romizeta em algum lugar, a gente ia para lá. E comprava, eventualmente acabava comprando. Compramos várias, né? Várias Romizeta. Algumas ficavam com ele e algumas ficavam comigo. E assim foi. Descobri um lote de peças lá em Rio de Janeiro, lembra? E a gente pegava a estrada, ia para o Rio de Janeiro, enchia o carro de cacareco, de peças de Romizeta e vinha para São Paulo. Meu primeiro Romizeta. Meu primeiro Romizeta foi o meu primeiro carro, na verdade. Eu ganhei do meu pai, eu estava estudando na época, ganhei do meu pai e fiquei numa felicidade incrível, porque muito rapidamente eu me acostumei com ele, que ele era fabuloso. Só o fato de você chegar nos lugares, parar de frente, abrir a porta, ficar de pé e sair, já era uma coisa incrível, né? E com o tempo, eu andava muito com o carro, eu fazia cursinho nessa época, então eu andava realmente muito. E aí me interessei pelas corridas. Eu soube que havia corridas de Romizeta, eu assisti uma, achei espetacular. E aí eu fiquei com uma certa preocupação que meus pais não gostassem da ideia de que eu corresse.
Então eu tive que arranjar um apelido para não me inscrever com o meu próprio nome. E inventei Spider número 17. Spider tem uma razão que na época uma figura icônica da minha geração era James Dean. E ele morreu num Porsche Spider. Daí eu copiei o nome. Ironicamente, eu nunca tinha corrido com automóvel. Eu corri 3 vezes com Romizeta, ganhei as 3 vezes, fui campeão paulista e acho que provavelmente eu sou, sem falsa modéstia, o único piloto do mundo que nunca perdeu uma corrida. Apesar de ter corrido só 3 vezes, mas foram 3 vitórias. 2 no circuito do Ibirapuera e uma em Interlagos. Sendo que na de Interlagos aconteceu uma particularidade interessante. Eu saí em último lugar e antes da primeira curva eu já estava em primeiro. Então o carro andava, que era uma barbaridade. Na minha terceira corrida, a WINEG cronometrou velocidade média de 94 km por hora. Olha que para um Romizeta é qualquer coisa, viu? Tive que arranjar um capacete emprestado, que não existia na época. Ninguém andava de moto, ninguém... Mas eu consegui numa loja no Brás que me emprestasse um capacete. E assim eu corri. Não tinha preparo. Inclusive, na minha terceira prova, que foi a final do campeonato, os concorrentes pediram que o carro fosse submetido a uma perícia para ver se... Porque havia 2 categorias, especial e standard. Eu corria na standard. E eles achavam que não era possível. Aí fizeram uma perícia, examinaram o carro e não tinha nada demais. Ele saiu meio diferente da fábrica. Aí eu considero que a maior façanha que eu consegui fazer com o Romizeta foi viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro com um primo e um amigo. Nós 3 acomodados na cabine do Romizeta. A viagem foi histórica e levou 12 horas. Por quê? Porque o carro, de vez em quando, a vela única do carro esquentava. Então a gente parava na beira da estrada, nós tínhamos levado uma bola para jogar na praia, e aí ficávamos jogando na beira da estrada até o carro esfriar. Aí punhamos a vela de novo e tocávamos viagem. E comprei uma Romizeta de 70. Adorava, sempre andava, todo fim de semana eu andava para cima, para baixo, que era muito... E depois outra, quando se para, um dia fui no mercado aqui de São Paulo, meu Deus, fez assim um grupo de gente, todo mundo querendo saber. Era assim, como chamava muita atenção, eu via muita Romizeta, muita. 59, 60 estava muito. Na cidade, a Rua Augusta era cheia de Romizeta. Eu tive diversas, mas só com motore 2 tempos. Agora com a BMW, essa é a minha BMW. Meu nome é Antônio Carlos Migoto. Tenho Romizeta desde 1974, quando comprei a primeira. E foi o carro da noiva no meu casamento. Conheci a esposa por causa da Romizeta. Ela trabalhava no banco. E eu disse para ela, eu fui passear no Ibirapuera ontem. Por que você não me chamou? Você não me deu seu endereço. E na semana seguinte eu passei de Romizeta na casa dela. Aí levei o pai, a tia, a sogra, levei todo mundo para dar uma volta no quarteirão. Aí estamos casados até hoje. E quando eu comprei a minha primeira Romizeta, cheguei com o documento, meu pai estava jantando. Pai, comprei um carro. Que carro você comprou? Comprei uma Romizeta. Nunca mais você vai vender. E nunca mais eu vendi. Entrei para trabalhar
montagem de automóveis, né? A indústria de autopeças estava começando naquela década no Brasil, graças muito à Romizeta. Em algumas viagens que eu fiz, né, de turismo e tal, e falava que eu era de Santa Bárbara e tal, e pessoas mais antigas falavam, pô, é a terra da Romizeta. Sem procurar muitos adjetivos, eu acho que o carro era perfeito. Inclusive para o trânsito de hoje seria o ideal. Você estacionar, abrir a porta, ficar de pé, sair. Era um espetáculo. A Romizeta era uma econômica. Mas interessante, essa Romizeta é uma graça. Aprendi a gostar de mecânica e aprendi a fazer a mecânica da Romizeta. E também muita gente que comprou a Romizeta me liga, me procura, Migoto, como é que faz isso? Migoto, como é que faz aquilo? Onde arrumo tal peça? Então a gente sempre dá uma ajudada, uma coordenada para preservar pelo menos a memória do primeiro carro nacional.